Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler em duas cartas de Paulo, do apóstolo Paulo. A primeira carta aos Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, no verso 16, e depois nós vamos ler Filipenses, capítulo 4. Então, se você tem um marcador de Bíblia, você já pode fazê-lo aí. Primeiro texto, Gálatas, capítulo 5, e depois que você achar, você vá a Filipenses 4. Eu quero dar boas-vindas mais uma vez aos irmãos e amigos que assistem conosco o culto pela internet, e a muitos irmãos, e alguns deles nos comunicam durante a semana, de vários lugares, hoje operado pelo Vanderlei ali, né, Vanderlei? Então Deus abençoe aos irmãos que estão nos vendo ao vivo agora, esteja onde você estiver. Vamos juntos nos debruçar sobre a palavra de Deus, essa palavra de vida, e conhecer a vontade do Senhor para as nossas vidas, e desfrutar de tudo isso. Acharam? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, e depois de Gálatas, como eu disse, apenas reforçando, a gente vai ler Filipenses. Essas cartas são cartas de Paulo, e você já percebeu aí que Gálatas vem depois dos Coríntios. É bom que a gente compreenda essa sequência bíblica. Nós temos os evangelhos, depois a gente tem a primeira carta, depois de Atos, que é um livro histórico, que é Romanos, depois vem as duas cartas aos Coríntios, e aí começa Gálatas, Efésios e Filipenses. Nós vamos ler essas duas cartas ladeadas por Efésios, de um lado Gálatas e de outro lado Filipenses. E nós vamos ler textos que dizem respeito aos temas de pregação desse ano, que daqui a pouco nós vamos falar. Vamos ler juntos então. Eu estou procurando ler alguns textos mais longos da Bíblia Sagrada durante as pregações. Eu sei que você estava acostumado com textos um pouquinho mais curtos, mas eu quero dar a oportunidade da gente ler juntos a palavra de Deus, como comunidade, a gente se debruçar sobre a Bíblia Sagrada. Então vamos lá, Gálatas 5, a partir do verso 16, a gente vai do 16 ao 25, Gálatas 5, 16, diz assim a palavra de Deus: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne ou da natureza humana. Verso 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles, a carne e o Espírito, estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Essa lei aqui é importante, que não é a lei de Moisés, é a lei do pecado. Continuando, ora, se as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas aqueles que andam no Espírito, mas o fruto de andar no Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Qual lei? Aquela lei da natureza humana caída. Verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não desejamos presunçosos, ou melhor, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros.
Agora passe um pouquinho mais adiante, passe Efésios, você chega a Filipenses, e Filipenses no capítulo 4. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Continua Paulo: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na casa do Evangelho. Com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, diz Paulo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Até aí. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Redentor, e obrigado pela obra e o ministério de Jesus Cristo, que aplica essa obra em nós, e nos traz luz à mente, para entendermos a tua vontade e vivermos de acordo com ela, porque é para a tua glória e para o nosso bem. Assim te pedimos e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós escolhemos esse ano a gente fazer uma caminhada compreendendo quem é Deus, e no momento que nós estamos tentando compreender qual é a nossa fé, quem é Deus, a quem nós servimos, quem nós professamos, quem direciona a nossa vida, nós precisamos entender primeiramente que o Deus revelado na Bíblia Sagrada é um Deus, mas manifesto em três pessoas que agem no processo de salvação da humanidade. Deus Pai, o Deus a quem nós dirigimos as nossas orações e que Jesus Cristo nos ensinou a chamar de Pai, mas também Deus é Deus Filho, Jesus Cristo, o Deus que se fez um de nós, homem, viveu na história, viveu como um de nós uma vida perfeita, foi à cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Mas Deus também é Deus Espírito Santo, é o Espírito de vida de verdade, é o Espírito de poder que leva a gente a viver conforme a vontade de Deus. E o Espírito Santo, ele tem um ministério que ele está agindo no mundo hoje. Quem age no mundo hoje, iluminando a mente dos homens, trazendo cura, trazendo libertação, é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo age no poder do nome de Jesus, mas é Ele que age. Portanto, compreender Deus, o Espírito Santo, é compreender que nós dependemos de um relacionamento pessoal com Ele também. Da mesma forma que nós nos relacionamos com Deus Pai, nós também nos relacionamos com Deus Filho Jesus Cristo, mas também nos relacionamos com Deus Espírito Santo. É por isso que nós escolhemos esse ano a gente ministrar o ministério e a obra do Espírito Santo na vida pessoal e na vida da comunidade. Por exemplo, se você vem acompanhando todas as mensagens bíblicas, logo depois da Páscoa,
nós começamos a ensinar Pentecostes e o significado disso para a igreja, como a igreja foi empoderada pelo Espírito Santo, e foram 2 mensagens, e na sequência nós passamos a pregar uma série que chamou Os Meios da Graça, ou seja, os recursos da graça de Deus, para a gente viver essa vida extraordinária que nós acabamos de ler aqui. Então, essa vida no Espírito não é uma vida natural. Paulo acabou de nos ensinar aqui que a vida natural é você viver debaixo da lei. Que lei? A lei das suas pulsões, dos seus desejos, da sua própria mente, a lei de fazer só a sua própria vontade, a lei de procurar fugir do sofrimento. Se você viver uma vida chamada normal, você será escravo dos seus sentidos. É essa lei que Paulo está falando. Mas Paulo diz assim, há um outro tipo de vida. Há um outro tipo de vida que, se você experimentar viver, e essa vida é a vida do Espírito, você vai ter poder espiritual e sabedoria para vencer essa lei que atua dentro de você contra você. Então nós estamos falando não numa vida normal, nós estamos falando numa vida sobrenatural, uma vida vivida no poder do Espírito. Mas como é que a gente vive isso? Nós vivemos aqui, ou melhor, nós lemos aqui o texto de Gálatas 5, 22. Esse é o texto mais conhecido entre os cristãos, para mostrar o que acontece com alguém que anda no Espírito, que vive a vida no poder do Espírito Santo. E a primeira coisa que eu preciso dizer a vocês é uma afirmação: viver no Espírito é você viver no poder do antídoto contra 3 coisas. 3 coisas. Primeiro, é ter um antídoto contra a indiferença. A segunda coisa, viver no Espírito, é você viver uma vida que você tem poder para lutar contra a tristeza. E a terceira coisa é que viver no Espírito é você ter poder espiritual para lutar contra a ansiedade. Eu queria que você repetisse essas 3 coisas que eu falei aqui. Eu vou lembrar você de novo, porque você vai lembrar na hora que você estiver passando por elas. A primeira coisa é indiferença. Diga comigo, indiferença. Você vai perceber como um dos frutos do Espírito, ou uma das virtudes, vai dar poder espiritual para você lutar contra a indiferença. Segunda coisa, tristeza. Diga, tristeza. Então a gente vai ver uma outra virtude do Espírito para você lutar contra a tristeza. Inclusive a tristeza da alma, a depressão, a angústia. Há um poder espiritual vindo do Espírito de Deus para você lutar contra isso. Está à sua disposição. Você precisa conhecer e acessar isso. E você vai ver como. Em terceiro lugar, poder espiritual para você lutar contra a ansiedade. Diga, ansiedade. E se você for corajoso, repita essa frase que eu vou repetir assim: ansiedade, ou coisinha difícil de lidar. Só se for difícil para você. Se for fácil, não precisa fazer isso, não. Se você não tiver alguma coisa nesse momento no seu coração aí, gerando ansiedade, então talvez você esteja, ou você está muito bem, ou você está muito enganado. Uma das 2 coisas. Parece que a segunda hipótese é a mais possível e plausível. Mas eu estou falando hoje que essa mensagem, em poucos minutos, eu quero mostrar como o poder do Espírito ajuda você a vencer a indiferença, a tristeza e a ansiedade. E é por isso que eu queria lembrar você, abra sua Bíblia, onde você está lendo aí, Gálatas 5, o primeiro livro que nós lemos, a primeira carta, e o verso 22, Gálatas 5, 22, para a gente entender qual é esse antídoto do Espírito, para a gente vencer a indiferença, a tristeza e a ansiedade. Gálatas 5, 22. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver um texto que diz assim: mas o fruto do Espírito
Eu vou usar outras palavras aqui. Mas o resultado de você viver e andar no Espírito é. E aí vem 3 palavras poderosas. A primeira palavra é amor. A segunda palavra é alegria. E a terceira palavra é? Então agora eu queria que você decorasse essas palavras, porque elas são armas espirituais. A primeira é? A segunda é? E a terceira? Pois é, amor, alegria, paz, as 3 primeiras virtudes do Espírito. E de que forma essas 3 virtudes faz a gente vencer a indiferença, a tristeza e a ansiedade? A primeira coisa que nós precisamos falar é que o amor é o antídoto para a gente vencer a indiferença. Deixa eu explicar isso melhor para você. Uma das coisas que mais tem trazido dificuldades ao mundo moderno ou pós-moderno é que a gente foi ensinado que amor era uma coisa. E quando a gente foi tentar experimentar esse amor, a gente viu que ou a gente perdeu a consciência e a razão e o bom senso e fez besteiras em nome do amor, ou se não, a gente se decepcionou com o amor e fala assim: eu achei que existia amor, mas provavelmente não existe amor no mundo. O que existe é conveniência, o que existe é algumas coisas que se encaixam, mas amor mesmo eu acho que não existe. É uma pena que a gente tenha entendido dessa forma, porque a Bíblia vai chamar de amor uma outra coisa que não é o amor romântico. Nós estamos acostumados a pensar em amor como um sentimento, é ou não é, gente? Amor é um sentimento. Mas se amor é um sentimento, é uma coisa muito perigosa, porque sentimento muda quase toda hora, é verdade ou não é, gente? Você está sentindo uma coisa, daqui a 5 minutos está sentindo outra. Já pensou você olhar para alguém e falar assim: olha, eu te amo, para sua noiva, para sua esposa, só que o meu amor é um sentimento, pode ser que daqui a 5 minutos eu não te ame mais. O que você acha que vai acontecer? Então veja, o que a Bíblia chama de amor não tem nada a ver com isso, embora isso faça parte, mas é só uma parte. A outra coisa que a gente tem uma ideia errada sobre amor é o que é o contrário de amor. O conceito popular, na cultura popular, diz que o contrário de amor é o que, gente? Pois é, nada mais equivocado. Porque o contrário de amor não pode ser ódio. Acompanhe esse raciocínio bíblico de Paulo aqui, como o contrário de amor não pode ser ódio. Porque o contrário de ódio é paixão, não é amor. Quando uma pessoa mata a outra de ódio, por exemplo, um crime passional, olha o nome, crime passional. Passional vem do que, gente? De paixão. Então o contrário do ódio não é o amor, o contrário do ódio é a... Você já sabe disso, a primeira coisa que você já sabe. Então não, eu matei por amor, amor de coisa nenhuma, tem nada a ver com amor. Não, eu bati em você, mas eu te amo. Que história é essa? Tem nada a ver com amor isso. Isso tem a ver com paixão, e paixão normalmente não tem controle. Também não é disso que a Bíblia está falando. Então o que é o contrário de amor? O contrário de amor é indiferença. Quando você passa a não amar, é quando as coisas ficam indiferentes. Tanto faz. Quando acabou o amor num casamento, não é quando um passa a odiar o outro, é quando o outro passa a não contar mais, a não fazer diferença mais. Então, eu queria que você levasse isso para dentro da sua família, e dentro da criação dos seus filhos, e dentro do relacionamento com a sua esposa, porque você pode estar vivendo num momento que você fala: ah, pastor, a gente está vivendo, e a gente se ama de um jeito assim, tal, porque se a gente não se odeia, a gente se ama. Como assim? Uma coisa não tem nada a ver com outra. O que mostra e o que prova que você ama
é que você não é indiferente à pessoa amada. Amém, gente? Então, qual é a cura contra a indiferença? É você experimentar esse poder do Espírito que nos chega pela palavra e pela oração, que faz com que até as coisas mortas ou morrendo podem ser reavivadas pelo poder do amor. Amém, gente? Fruto do Espírito, amor. O amor que reaviva o que está indiferente e coloca de pé e faz a gente de novo ter um impulso de vida. É a primeira coisa que a gente precisa entender. E da onde é que nós temos essa compreensão? Nós temos a compreensão da Bíblia Sagrada. Porque a prova de que o amor é o contrário da indiferença é que quando Jesus foi à cruz, ele usou todo o amor que estava nele para salvar a mim e a você. Agora só, a Bíblia não diz que Jesus Cristo antes da cruz odiava eu e você. Ela diz isso, gente. Sabe como o amor não pode ser o contrário de ódio? Agora, sabe qual é a beleza do Evangelho? É que cada um de nós, cada um dos seres humanos, cada um de nós foi amado por Jesus Cristo na cruz. A prova é que Ele não estava indiferente a você. Ele amou você, Ele lembrou de você, Ele sofreu por você, e Ele sofreu um amor sacrificial. Por quê? Porque Ele amou você mais do que todas as coisas, por isso Ele morreu por você. O amor é o antídoto contra a indiferença. Quando a gente ama, nada passa a ser indiferente. Mas olha as palavras belas de Paulo, e essa é a segunda virtude do Espírito. O fruto do Espírito é amor, e depois é o quê? Não, vocês não decoraram essas 3 palavrinhas que vocês têm que usar. O fruto do Espírito é o amor, e depois é também alegria. Alegria. Está aí uma palavra que a gente está buscando muito. Alegria em tempos de tristeza, alegrias em tempos de problemas econômicos e políticos, alegria quando as coisas não vão bem na família, alegria quando a gente tem todos os motivos para chorar. Mas aí vem Paulo e nos ensina que a alegria, que é fruto de andar no Espírito, ela é o antídoto contra o evidente, que é a tristeza. E hoje em dia nós estamos vivendo muitas vidas tristes. É curioso que às vezes nem sempre a gente se dá conta que uma vida triste é uma vida em que você pode ter todas as coisas e ser triste. Pode ou não pode, gente? Aliás, tem muita... Eu fiquei impressionado, eu não sei se vocês viram essa semana, na cultura popular, na internet, na TV, 2 artistas de primeira linha do mundo cometeram assassinato. 2. Um deles, um cara de 61 anos, cara bonito, cara reconhecido no mundo inteiro, ele era top nas revistas de alta gastronomia, elogiado por todas as revistas e jornais, só que a gente começou a descobrir que esse homem vivia uma vida triste. O que está acontecendo com esse tipo de vida em que as pessoas querem ter tudo, às vezes conseguem tudo o que estavam querendo, mas continuam vivendo uma vida triste? Parece que a Bíblia Sagrada vai no ponto central, porque Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, 11, uma frase que é um estrondo. Ele diz assim: alegrem-se sempre. Vocês acham que uma vida normal pode estar sempre alegre? O que vocês acham? Sim ou não, gente? Na sua experiência. Não. Uma vida natural não pode. Mas Paulo diz, no poder do Espírito isso é possível. E ele diz assim: alegrem-se sempre. Só que ele completa: alegrem-se sempre no Senhor. Paulo primeiro dá a primeira informação que é possível viver uma vida sempre alegre.
Mas ele completa dizendo que essa vida sempre alegre só é possível vivendo ela no Senhor. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Ele continua nos explicando em Filipenses 4:11. Olha o segredo da alegria de Paulo. Ele diz assim: eu aprendi, é algo que se aprende, eu aprendi a me adaptar em toda a circunstância. Olha que coisa fantástica que Paulo está falando aqui. É possível viver uma vida alegre o tempo todo, desde que você aprenda no Espírito a se adaptar a toda e qualquer circunstância. E ele continua dizendo o segredo, e ele diz assim: eu sei o que é necessidade e sei o que é fartura. Porque eu sei uma coisa e sei outra, eu aprendi a viver alegre na necessidade e aprendi a viver alegre na fartura. E parece que alguém pergunta para Paulo: Paulo, me explica como que é isso? E ele diz no verso seguinte: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Você vai lendo Filipenses 4, você vai ficando curioso. Paulo, fala então o que é isso? Como é que se descobriu isso? Como é que você consegue viver alegre no momento que todo mundo estaria triste? E Paulo não está falando uma coisa que ele não está vivendo, não. Porque quando Paulo escreve essas cartas, em muitos momentos ele está numa cadeia romana, está preso, está sozinho. Aí você pergunta assim: como é que alguém pode estar feliz num lugar desse? Aí Paulo fala assim: é que eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a viver com pouquinho, mas também eu vivi a aprender com muito e não me iludi com isso. Então eu aprendi esse segredo, mas até agora Paulo não diz qual é o segredo. Até agora ele não falou. Mas aí vem o verso arrebatador de Filipenses 4:13. É como se Paulo olhasse para a gente e falasse: sabe como é que eu aprendi a ser feliz no Senhor o tempo todo? É que eu aprendi que eu tudo posso naquele que me fortalece. Que coisa extraordinária Paulo está falando aqui. Há um tipo de vida que você vive no Espírito, e que você é fortalecido por Ele, que você é capaz de amar no momento de indiferença. Você é capaz de ter alegria no momento de tristeza. E a gente vai seguindo o raciocínio de Paulo, ele vai dizendo assim para a gente: olha, se vocês aprenderem que vocês podem superar as coisas que uma vida natural não pode, diante do Senhor, buscando Ele, conhecendo a sua vontade, e através da oração, se vocês descobriram isso, nada será difícil demais para você, porque você pode todas as coisas quando é Deus que está fortalecendo você. Amém, gente? Agora deixa eu fazer algumas aplicações para você entender. Será que a gente pode todas as coisas diante de uma enfermidade? É possível isso? Se a gente andar no Espírito, o que vocês acham? Se o Senhor estiver agindo em nós, a gente vai conseguir. É possível a gente passar diante da afronta, da traição, da dificuldade, a gente se conservar alegre, porque a gente vai pensar assim: olha, o meu corpo, a minha carne, a minha natureza humana está sentindo, mas eu sei quem está controlando as coisas, eu sei quem está no controle da história, eu sei quem está controlando o futuro, e eu todo posso naquele que me fortalece. Amém, gente? Se você puder, diga assim comigo: Senhor Jesus, me ensina a vencer a indiferença, amando, sacrificialmente. Me ensina a viver em alegria, seja na fartura, ou seja na faltura de um monte de coisas. Por quê? Por que a gente pode vencer isso? Se alguém perguntasse para você, como perguntou com Paulo, você abriria os seus pulmões e citaria Filipenses 4:13. Por que é que você pode ser alegre no meio da dificuldade e você pode amar no meio da indiferença? O que você responderia como Paulo? Eu posso
todas as coisas, ou tudo, em quem? Quando eu ando no Espírito, isso se torna possível. Amém, gente? Mas Paulo não termina aí. A primeira virtude do fruto do Espírito, qual é, gente? Amor. E com amor eu venço a indiferença. A segunda virtude do fruto do Espírito é a alegria. E com alegria eu venço qualquer tipo de falta e tristeza. Mas Paulo vai nos ensinar que há uma terceira ferramenta: amor, alegria e paz. E qual é essa ferramenta do Espírito e como ela age? Bem, a paz é o antídoto contra essa coisa difícil que nós falamos, chamado ansiedade. Deixa eu dizer a você uma coisa: se tivesse um medidor de ansiedade aqui nessa noite e a gente passasse no pulso de cada um medindo, como você acha que ia estar a sua medida? Às vezes a gente mede o diabetes e quando olha, alguns falam assustados: ixi, passou dos 300. Tem algumas pessoas que falam, e nem mediu mais o negócio, né? Então uma hora que está tão alto que nem pega mais a medição. Se a gente fosse medir pressão alta, chega a 15, a gente já está, aliás 14, chega. Mas e se a gente fosse medir a ansiedade? Ansiedade da tua profissão. Ansiedade que a idade chegou ou está chegando. Ansiedade que você está perdendo um pouco a beleza física. Você tem essa ansiedade ou não? Ou você é bonito sempre assim? Você está bem consigo mesmo, né? Isso é bom. Mas a gente tem ansiedade. Não é por acaso que a medicina estética está em alto. Ou vai dizer que você já está fazendo uns retoques aí. Cuida de você, isso é bom, mas não fique preso isso como ansiedade, não. E por quê? Paulo vai ensinar a gente uma coisa muito especial, que ele vai dizer assim: não estejam ansiosos por coisa alguma. E quando você ouve isso, o Paulo falando, você fala assim: Paulo, eu acho que isso não é possível, Paulo. E ele repete para a gente: não estejam ansiosas por coisa alguma. E a gente perguntaria a Paulo: Paulo, então o que eu tenho que fazer para não desenvolver essa ansiedade toda? Paulo olharia para a gente e falaria assim: quando isso estiver atacando o seu coração, vá a Deus em oração, em súplica, em ação de graças. Eu acho muito interessante essas 3 palavras que Paulo está colocando. Primeiro, oração é você falar com Deus, mas é mais do que isso. Oração é você descarregar o medo e a ansiedade em Deus. Por que a Bíblia manda a gente orar sem cessar? Porque a gente está ansioso sem cessar. Entendeu o que ela está falando? E o único modo de você descarregar a ansiedade é na oração. Porque Deus ouve qualquer coisa que você quiser falar. Às vezes a gente acha que Deus só ouve palavra bonita. Você já fez alguma oração muito estranha para Deus? Você fala assim, você ora e fala assim: ixi, eu nem sei se Deus ouviu mesmo essa oração, porque foi muito esquisito que eu orei aqui. Deus não tem problema com isso não. O que você não pode falar essas coisas esquisitas é para os outros. Isso vai dar problema. Não fala não. Tem coisa que você quer falar para alguém, fala, se eu pegar eu vou falar. Não, mas não fala não. Leva isso em oração. Porque a oração descarrega o veneno que está dentro da gente. E a Bíblia fala assim: faça oração, faça súplica. Ou seja, peça de todo o seu ser. E quando você pedir de todo o seu ser, lembre-se do que Deus já fez. Hoje o pastor Mauro começou o culto lendo um salmo aqui, falando para a gente dar graças ao Senhor. O que é dar graças ao Senhor? É lembrar o que Deus já fez no passado, por isso a gente pode confiar nele quanto ao presente e ao futuro. Você é capaz de dar graças ao Senhor hoje? Deus já tem sido bom para você? A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Do mesmo jeito que Ele cuidou de você no passado, Ele está cuidando agora e vai cuidar no futuro também, porque Ele é Deus, Ele não mudou. E Paulo vai dizer assim: coloque diante do Senhor com oração, com súplica e com ação de graças. E aí a gente vai descobrir em Paulo
que essa paz, que é o antídoto contra a ansiedade, não é uma coisa que naturalmente nós pensamos que é. Por exemplo, se alguém perguntasse para você, para uma pessoa estar vivendo em paz, como ela deve estar vivendo? Provavelmente você responderia assim: paz é a ausência de conflitos. Não é isso, gente? Olha como a Bíblia Sagrada, ela começa a responder às nossas perguntas com outras convicções. Por exemplo, a gente achava que amor era o contrário de ódio. A Bíblia vai falar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O amor é um antídoto contra a indiferença. A gente achava apenas que a alegria era o sentimento quando as coisas estavam bem. Mas a Bíblia vai falar, é possível ser alegre sempre se você descobrir o segredo do contentamento. Saber viver alegre na fartura e na dificuldade. Ou seja, a alegria é algo que é gerado dentro de você e não fora de você. E agora o Paulo vem dizer assim, olha, a cultura popular pensa que paz é a ausência de conflitos. Quem não estaria sonhando aqui e falar assim, Senhor, eu queria muito ter uma semana em que eu não tivesse nenhum conflito com os meus filhos. Eles não deixariam o chinelo pelo meio da casa, não deixariam a toalha molhada em cima da cama, eles não perderiam o horário, não precisava gritar para eles irem para a aula. Que mais as coisas que irritam você e traz um conflito na sua casa? Não, uma coisa de cada vez, cara, eu sei que é muitas coisas. Ou nossos esposas e esposas, coisas que irritam a esposa no esposo. Não, sem listas também, só uma. Porque a gente acha que viver em paz é viver com ausência de conflitos, é a ideia da cultura popular, mas Paulo vai dizer, não é. Viver em paz tem a ver com outra coisa. Viver em paz é o resultado de você dominar a ansiedade. Olha só, Paulo está dizendo que não é a ausência de conflitos, porque a Bíblia vai dizer nas palavras de Jesus, no mundo vocês terão uma Disneylândia espiritual. É isso. O que diz? No mundo vocês terão o quê? Então paz não tem nada a ver com ausência de conflitos. Paz tem a ver com dominar a ansiedade. E Paulo vai desenvolvendo esse raciocínio, ele vai dizer assim, a ansiedade só pode ser dominada através da oração, da súplica e da ação de graça. Eu acho belo isso. Eu já falei para vocês que quando a gente ora, a gente despeja a ansiedade em Deus. Quando a gente suplica, a gente despeja a ansiedade em Deus. Mas olha a ação de graças. Quando você reconhece o que Deus já fez por você, a sua ansiedade baixa, porque você sabe que o mesmo Deus que cuidou de você no passado, vai cuidar de você no futuro. Amém, gente? Então Paulo vai dizer assim, você está ansioso demais? O sintoma é, você não está orando. Você está ansioso demais? Você esqueceu de lembrar o que Deus fez no passado, portanto a sua vida não está com ações de graças. Quer diminuir a ansiedade? Passa a lembrar do que Deus já fez e como Ele é poderoso o suficiente para cuidar de você hoje e amanhã e em todos os momentos da sua vida. Amém, gente? Se você puder lembrar alguém que está perto de você, diga com carinho para alguém que está próximo, atrás, na frente, do lado, alguém que você está pensando, fala assim, olha, eu preciso lembrar a mim mesmo e às pessoas que tem muita ansiedade na minha vida. A gente não precisa lembrar? Lembra a pessoa que está do seu lado, ó, talvez tenha muita ansiedade na sua vida. Ansiedade sobre a idade, sobre o futuro, sobre a saúde, sobre os filhos, o que vai acontecer, e se eu não tiver amanhã, o que vai acontecer? Tem muita ansiedade. Agora, fala o antídoto para ele, para diminuir a ansiedade e gerar paz no coração. Descarregue em Deus em oração. E lembra o que Deus já fez no passado. Quando você se lembrar o que Deus fez no passado, você vai confiar no Deus que está cuidando do seu futuro. Amém, gente? Essa é a palavra de Deus para mim e para você. O que é andar no Espírito? É amar de forma que a indiferença não vença você.
O que é andar no Espírito? É você aprender a viver alegre em toda e qualquer situação. Por quê? Porque você sabe que tudo você pode no Deus que te fortalece. O que é andar no Espírito? É você experimentar uma paz no meio da guerra e do conflito. Por quê? Porque você vai jogar toda a vossa ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de vocês. Vamos orar sobre isso? Queria que você fechasse os teus olhos e você começasse a falar com Deus. Deus, eu quero essa vida sobrenatural. Eu quero essa vida que eu tenha esse poder para vencer essa lei do pecado que está em mim. Às vezes o meu desânimo, a minha indiferença, tem a ver porque eu não estou utilizando as virtudes do Espírito. O Espírito não está gerando em mim, porque eu não estou indo à oração, eu não estou indo à súplica, eu não aprendi da ação de graças. Olha para trás como Deus já cuidou de você. Olha para trás como Deus já deu sustento para você. Olha como nos momentos mais difíceis, Ele caminhou com você até mesmo nos braços. Quando você perceber isso, você vai se dar conta que é possível você amar em amor sacrificial, porque um dia Jesus Cristo te amou com amor sacrificial. Olha para trás e vê se você não tem motivos para alegria. Se Deus, ou se em Deus você pode todas as coisas, e Ele te fortalece, você vai ensinar o seu coração, que você pode aprender o segredo de viver na falta, e na hora que as coisas estiverem em abundância, na tristeza ou na alegria, na dificuldade ou na calmaria. Por quê? Porque você pode todas as coisas, se o Espírito de Deus estiver em você te fortalecendo. Você também está recebendo a palavra de Deus, para que a sua ansiedade seja colocado no trono da graça do Senhor. Muita ansiedade é sinal de pouca súplica. Muita ansiedade é sinal de que nós não aprendemos ainda a dar graças a Deus pelo que Ele já fez por nós. E Paulo vai dizer assim: andem no Espírito, se relacionem com Ele no Espírito, façam da sua vida uma oração incessante, faça da palavra de Deus o seu guia para a vida, e vocês vão conseguir ter esse poder espiritual, porque a Bíblia diz assim: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Senhor, eu não consigo amar porque o meu coração está indiferente. Pedireis tudo. Senhor, eu não consigo ter alegria nesse momento da minha vida. Pedireis tudo. Senhor, eu estou em guerra constante no meu coração e no meu redor. Eu não consigo estar em paz. E a Bíblia vai dizer: pedireis tudo e vos será feito. Pai, a tua palavra foi pregada. Só o teu Espírito Santo pode trazer essas certezas ao coração. Muitos de nós estão lutando contra a indiferença, Senhor. Coisas que estão na iminência de morte e a gente nem percebeu que é ausência de amor. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor tudo perdoa, o amor é vida. Pai, derrama essa vida nos corações nessa noite, seja qual for a necessidade de amor. Pai, traz a alegria do Espírito Santo, aquela alegria que a gente vai para segunda-feira, para terça, tendo os desafios que forem, mas a gente sabe que pode passar por todas as coisas e ser vitorioso, porque há um Deus que nos fortalece. Pai, experimenta, Senhor, ou dá experiência de paz aos nossos corações que estão vivendo conflitos com a saúde, conflitos com o trabalho, conflitos com a idade, conflitos no casamento, no noivado, conflitos espirituais. Ensina a gente que essa paz, que é sobrenatural, que além de todo o entendimento, não é ausência de conflitos, ela é o sinal da gente colocar no Senhor as nossas ansiedades. Que a gente jogue em Ti, nesse mar de amor e nesse mar de poder que é o Senhor.
cada uma das nossas ansiedades e que a gente possa experimentar o fruto do Espírito, que é amor, alegria e paz, como antídoto para a indiferença, para a tristeza e para a ansiedade. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, e todos que concordam digam amém. Amém, gente. Que Deus te abençoe, te renove para a glória de Deus e em nome de Jesus.